Eu assisti um filme 42 minutos. Já no finalzinho, né? Já no finalzinho com minha mãe. É. Mas eu não lembro. Agora do Brasil eu já lembro. É. O primeiro escritório nosso foi na Caiaca. Que, curiosamente, um prédio
a gostar, o que é muito chato, porque o presencial é outra coisa, né? A plenária sempre foi pela Seminas a tribuna dos nossos associados, convidados, representantes, e o método híbrido ele perde um pouco, com certeza perde, essa realidade, né? Do tete a tete, mas a experiência diária. Não é isso, querido? Não é isso, Nelson? Nelson, para quem não sabe, é do nosso Conselho de Cultura e hoje nós tratamos aqui de manhã de um projeto de Belo Horizonte, Cidade Jardim dos IPs, e o nome dele foi lembrado mais de uma vez, que nós vamos, é claro, começar pela face. Podemos subir. Vamos subir? Cadê a Patrícia? Ô, Geraldo, você foi determinante. A sua chegada foi indicativa de que devemos subir. A chegada brilhantou a reunião. Mostrou que Pois é, vamos subir. precisamos de uma sala melhor. Ainda por enquanto, você acha? A gente fica mais juntinho. Melhor ponto de tempo. Boa tarde, boa tarde. Esse aqui foi esse, tá bom? Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Anne. Nós estamos. Secretário, que bom recebê-lo. Nós estamos fazendo um esforço, superintendente, faz favor. O nosso esforço fazer aqui vai depender. Faz favor, sua cadeira é essa aqui. Geraldinho, acha a cadeira para você. Você não pode ter essa cadeira. Obrigada, obrigada. Boa tarde a todos. É muito fácil apertar, né? Não estou mais querendo. Não mais cadeira, eu posso. Faz favor, fica à vontade, viu? Como vai? Estava contando se meu pai da Associação de São Paulo. Não, com certeza, absolutamente no horário. Absolutamente no horário. André, no convite, eu tenho delicadeza, não conheço o nome completo. Você é André Danta? Não, aqui no meu, Você fala meu nome completo, eu não reconheço, não. Muito bem. Perfeito. Senhoras e senhores, exatamente às 17 horas, a Seminas dá boas-vindas a todos, homens e mulheres. Eu abomino a todos e a todas. Eu acho um gravíssimo erro, porque todos é comigo dois. Então, todos, senhoras e senhores, homens e mulheres, nós aqui estamos para a primeira plenária na nossa Casa Nova, e a título de introdução desta reunião, faço observações que já vinha fazendo em termos não exatamente oficiais. Cumprimento também os que aparecem já na tela, Marcos Brafman, Margarete Viegas e outros que certamente ainda entrarão. É exatamente esse, caríssimo vice-presidente Marcos Brafman, a título de abertura, a notícia que nós queríamos dar. Estamos de Casa Nova, portanto, boas-vindas a todos que aqui comparecem. A nossa plenária é, estatutariamente, o momento no qual a Seminas, congregando seus associados, colaboradores de associados, funcionários, convidados, traz um tema da hora à mesa e oportuniza que os presentes façam uso da palavra. Esta plenária, assim prevista nos regimentos da Casa, evidentemente, que obrigava a realização presencial, até porque não se conhecia ou não se reconhecia outro modelo de assembleia. Todavia, e com a pandemia, nós passamos a fazer por uma imposição natural sobre o modelo híbrido. Então, hoje, este é o ponto que quero frisar neste recado introdutório. Nós estamos fazendo pela primeira vez na sede nova, mas pela primeira vez na sede nova e também no modelo híbrido. Esta sala que apenas se transportou à mesa antiga
da diretoria executiva da Afonso Pena para cá, agora é também a sala das reuniões. Mas, se nós, por acaso, aumentarmos o número de presença física, eu vou pedir licença ao nosso convidado e expositor André Dantas, ao nosso convidado e expositor Gustavo Gomes, que nos autorize, nós migraremos para o 12º andar, onde, é claro, o auditório é maior. Peço desculpas, mas faço com muita classe, que nós estamos, de fato, fazendo esta primeira tentativa, a realização de hoje, e determinará, será em boa medida determinante, para as demais plenárias que faremos. Claro, peço e tenho certeza que já conto com a colaboração de todos. O segundo recado, a título de introdução, diz respeito ao horário. A Seminas, lá na Afonso Pena, sempre foi muito rigorosa nos seus horários. Nossas plenárias começam sistematicamente assim, para terminar a meia, mas a motivação deste rigorismo britânico lá era até um tanto prosaico. É porque só existe, né, um estacionamento e ele hermeticamente fechava às 7. Este era o motivo e a justificativa de nossa pontualidade. Acho que podemos, de Casa Nova, no entanto, manter esta pontualidade. Assim e desta forma, renovando as boas-vindas aos expositores, eu apresento desde já André Dantas, que é superintendente do governo municipal e que tem bons recados para nós, que estamos preocupados com uma Belo Horizonte revitalizada, renovada. A Seminas tem este compromisso. Depois ouviremos também, fará uma exposição, Gustavo Gomes, que aqui representa o BA, é feminino, né? BH Trans, é lá o superintendente. Então, e dando as boas-vindas, eu passo a palavra ao nosso superintendente André Dantas. Superintendente ou secretário? Superintendente. Me desculpe, é só para não errar. Nosso bom. Superintendente. Está com a palavra, meu caro superintendente. Bom, muito obrigado pela acolhida, é uma honra estar aqui. Eu agradeço muito o convite. Nós, da administração do prefeito Fuad, temos um relacionamento muito próximo, produtivo, das pessoas que fazem acontecer, das pessoas que realizam os serviços necessários para a nossa comunidade, né? Eu peço desculpas, houve uma marcação de uma hora, um horário anterior para nós virmos aqui, mas houve também uma convocação do prefeito que eu tive que atender. Espero que não tenha causado grande incômodo. Lamento, não gosto de não cumprir com os meus compromissos, né? Mas espero que tenhamos a compreensão de vocês. Eu gostaria de anunciar adequadamente a minha caríssima diretora Anne Maradei, que é diretora de Relações Institucionais, e a minha colega Jussara Beladinha, que é uma das maiores técnicas de transporte e trânsito do Brasil, e nós temos... É verdade. E é de Belo Horizonte, é uma pessoa extremamente qualificada que é grande parte dos avanços que nós já alcançamos e alcançaremos no futuro. E o meu colega também, Gustavo Kumer, que é o diretor de planejamento e informação da BH Trans, profissional de altíssimo gabarito. Então, estou muito bem acompanhado para essa honrosa atividade aqui. Eu queria... Eu cheguei a Belo Horizonte há exatos 3 meses para essa função, né? De muita responsabilidade, na Superintendência de Mobilidade. Eu tenho uma ligação muito, apesar de ter passado por vários lugares, atuado em várias cidades, eu tenho uma ligação muito próxima com Belo Horizonte. Eu cresci dos 3 aos 9 anos em Belo Horizonte. Meus pais ainda têm a casa em Santa Amélia. Depois eu voltei para estudar no UFMG, trabalhei na prefeitura de Contagem, casei com uma mineira. Então, a família da minha esposa mora aqui. Então, grandes amigos. Tenho uma relação muito próxima com a cidade, então é um retorno para casa, né?
Então, apesar de estar só 6 meses de volta a casa, sinto muito tranquilo de participar desse ambiente e interagir com vocês. Então, na minha chegada, obviamente, eu encontrei um cenário muito difícil de recuperação da pandemia, que vocês, obviamente, né, sofreram muito, e a gente reconhece isso. Mas encontrei também um prefeito, o prefeito Fuad, que determinou uma atuação muito forte para que nós possamos recuperar a cidade, recuperar as atividades, recuperar a vida das pessoas, né? Então, desde então, nós temos buscado toda e qualquer iniciativa que permita essa recuperação o mais rápido possível. E não temos poupado esforços para reativar tudo que ficou parado. E nós temos desafios muito grandes, porque nós queremos fazer muitas coisas, mas há limitações de recursos, né? E de pessoas e dinheiro, não só dinheiro, né? Às vezes nós não temos a pessoa adequada, a equipe adequada para fazer tarefas novas, né? Mas nós temos uma determinação muito grande, nós acreditamos muito na eficiência. Eu venho da iniciativa privada, eu trago uma vontade muito grande de ser cada vez mais eficiente. Estou montando a minha equipe e, com a colaboração da instituição que nós estamos interagindo muito proximamente, que é a Megatrans, eu tenho certeza que nós daremos resultado. Quero deixar uma mensagem muito clara para vocês. A Superintendência de Mobilidade, a SUMOB, vai interagir com todos de forma muito transparente, muito direta, e aquilo que é possível, nós vamos dizer imediatamente, é possível fazer. Aquilo que não é possível, nós não vamos enganar ninguém, nós vamos enrolar ninguém. Nós não teremos qualquer tipo de problema de interagir, e esse aqui eu espero que seja o primeiro de vários encontros. Com certeza. Porque eu tenho certeza que há várias demandas, há várias angústias, né, da comunidade, e nós temos que nos aproximar, nós temos que ouvir, entender e agir, né? Então, nós não ficaremos nos nossos gabinetes isolados, pelo contrário, nós temos feito um esforço muito grande de ir até a comunidade, de participar em debates com as comissões regionais de transporte e trânsito, de interagir com todos os atores possíveis e imaginários para a gente estabelecer o contato e imediatamente buscar ações, tá? Obviamente que isso consome tempo, exige todo o esforço nosso, mas nós não vamos descansar enquanto não façamos isso. E uma das coisas que nós temos buscado é reativar projetos que possibilitem essa recuperação, essa revitalização da cidade, né? E um dos projetos que, obviamente, chamou a atenção foi o projeto de revitalização da Afonso Pena, que assim chamamos, né? E houve uma grande comoção quando anunciamos, né, a revitalização da Afonso Pena, e as pessoas ficaram perguntando o que raios é isso, né? E, na verdade, era uma iniciativa que já vinha amadurecida, com um grande nível de detalhe, com grande rigor, muita seriedade por aqueles que estavam envolvidos. Mas estava na gaveta, estava lá adormecida, né? Em relação a esta avenida tão importante que é, tão icônica, tão impactante que é a Avenida Afonso Pena. Icônica. Muito importante porque ela
ela foi ao longo de muitas décadas, né, o centro ali, e a atividade foi relacionada a ela em grande parte, né? Então, mas nós vimos o potencial de trazer melhorias. Mas eu quero também deixar muito claro para vocês que é trazer melhorias sem causar problemas, né? E isso é para todos. Uma das coisas que nós nos certificamos, e eu tenho certeza que com a apresentação do Gustavo Kumer, nós vamos sair daqui muito tranquilizados, com os corações acalmados, né? É que nós fizemos o nosso dever de casa e continuaremos num diálogo contínuo para não criar problema para ninguém. Nós não viemos aqui para criar problema, pelo contrário. Então, para mim, é uma honra, né, ser parte desse projeto da revitalização da Afonso Pena, né? Já assisti tantas vezes a Afonso Pena, né? E acho que a gente tem alguma coisa muito especial ali. Então, eu queria fazer essa abertura, e possibilitar, depois da apresentação do Gustavo, um momento de esclarecimento, de debate, de questionamentos, que não se encerrará hoje. Nós só espero que estejamos dando um passo inicial nesse diálogo, né? Neste projeto e em outros tantos que virão, tá? E reforçando, o prefeito Fuad tem um compromisso muito grande de dar vida a esse centro, realmente uma BH mais feliz. Tá bom? Então, se o senhor me permite... Eu só faço uma consulta ao pessoal da tela, pelo menos os que vejo. Marcos Braffman, André Spechide, Gabriela, quem mais? Luciano Medrado, Marcos Santana, Silvio Nazaré, Luiz Paulo. Se a transmissão está boa, já que tudo hoje é novidade para nós. Ok, pode prosseguir. Eu queria só passar a palavra para o meu colega Gustavo Kumer. Então, com a palavra, Gustavo Kumer. E, obviamente, a Jussara vai adicionar os comentários. Os dois têm, por favor, a liberdade de mostrar os detalhes dos detalhes, né? Porque isso aqui a gente vai discutir mais especificamente. Vamos cá, a apresentação. Na verdade, o nosso superintendente André Dantas faz aqui uma apresentação com mais detalhamento da boa nova que o prefeito trouxe para nós na data da inauguração da sede. Esse anúncio que ele fez de um trabalho, uma revitalização, alguma coisa de novidade na Afonso Pena, foi pela nossa comunidade, pode levar o senhor prefeito muito bem recebido. Ótimo, feliz. Por favor, Gustavo. Vamos lá. Está testando aqui o passador. Bom, primeiro, antes de falar sobre o projeto propriamente dito, eu queria trazer aqui a base legal. O que a gente tem de embasamento, com base em leis, regulamentos, etc., que nos fizeram construir esse projeto, né? A gente tem o nosso plano de mobilidade urbano de Belo Horizonte, que é datado de 2013, ele foi incorporado pelo plano diretor. Ele define alguns objetivos estratégicos, né? Tornar o transporte coletivo mais atrativo frente ao transporte individual, promover a segurança do trânsito para a melhoria da saúde e garantia de vida, assegurar que as intervenções no sistema de mobilidade contribuam para a melhoria da qualidade ambiental, estimulem modos não motorizados de transporte, e tornar a mobilidade urbana um fator positivo para o ambiente de negócio da cidade, tornar a mobilidade urbana um fator de inclusão social. Bom, além disso, tem a Lei Federal 12587, que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que eu destaquei alguns princípios e diretrizes que estão alinhados aí com esse projeto,
é que ele traz ali como princípio a acessibilidade universal, a equidade no acesso ao transporte público coletivo, segurança no deslocamento das pessoas, equidade no espaço, no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros, e prioridade dos modos de transporte não motorizados sobre os modos motorizados e do serviço de transporte coletivo sobre os serviços de transporte individual motorizado. Bom, bom, e a gente tem, aqui na verdade não é lei federal, lei municipal 11.181, que é o plano diretor Isso que eu de ia perguntar, pelo número estava meio. Lei municipal, ok. Municipal. Ela traz basicamente como princípio diretriz aquilo que está tanto no plano MOB, né, nosso plano de mobilidade, quanto no plano na política nacional de mobilidade urbana. Então, condensou as duas e trouxe isso aí em 2019. Bom, com base nisso, né, nessas leis e regulamentos, a gente definiu 2 programas aí, claro, não são só esses programas da mobilidade do Horizonte, mas existem 2 programas, que é o de priorização do transporte coletivo e o programa Pedala BH, que está relacionado aí à mobilidade ativa, mobilidade por bicicleta, ou seja, o meio mobilidade individual não motorizada. Então, nós contratamos projetos executivos em 2019 para o desenvolvimento de 78 quilômetros de projetos para faixas exclusivas para ônibus com tratamento de calçadas e 73 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. Desses 73 quilômetros, 22 estão dentro aqui desses 78 das faixas exclusivas. Eles são projetos conjuntos, certo? Bom, no caso da revitalização da Afonso Pena, o projeto específico da Afonso Pena, que está dentro aqui desses 78, né? Então, a gente destacou ele porque ele é um projeto icônico, emblemático, e ele tem um tratamento um pouco diferenciado. O que ele prevê fundamentalmente? Reparos na pavimentação da avenida. A gente está estudando se a gente vai fazer um reparo pontual ou se vai ter um reparo total na avenida, como um todo. Faixas de tráfego exclusivos e preferenciais para ônibus. 5 novos pontos de ônibus com redistribuição das linhas. A gente não retira ponto de ônibus, não retira linha. Ao contrário, a gente amplia os pontos para melhoria e o conforto do usuário. Ampliação da área de parada de ônibus e aumento da capacidade. A implantação da ciclovia junto ao eixo central da avenida, isso é importante, ela está junto ao eixo central, ela não é nas laterais, né? Então não causa nenhum impacto na circulação. Em toda a extensão. Em toda a extensão. A implantação de um novo projeto paisagístico para a avenida, aí é uma questão de ambiência mesmo, para a gente recuperar aquilo que já foi anteriormente, e as reformas pontuais em calçadas para melhoria da acessibilidade e também da segurança do pedestre. Eu não coloquei, mas também serve para segurança. Lembrando que não é na calçada inteira, são reformas pontuais. Bom, então o projeto... Deixa eu fazer uma pergunta de ordem prática aqui. O pessoal que está em casa, que está nos vendo na tela, está tendo acesso a isso? Só para eu entender, tá? Não tá? Sim, presidente. Toca. Sim, ok, presidente. Muito obrigado pelo retorno. Obrigado. Primeira vez, né? O preço da primeira vez. Vamos aprender. Tá ótimo. Bom, o projeto ele tem uma extensão total de 4,22 quilômetros, que é a extensão da Afonso Pena. Ele vai desde a Praça Rio Branco até a Praça da Bandeira. Em relação às faixas para ônibus, a ideia é que a gente tem uma redução aí do tempo de deslocamento e de espera, né? E ali a gente destacou os trechos de faixa exclusiva em vez de faixa preferencial. A exclusiva é basicamente na área mais como centro, né? E a faixa preferencial é na área ali acima da praia, a Getúlio Vargas. Lembrando, faixa exclusiva não quer dizer que é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Elas têm os horários de funcionamento. Naturalmente, são nos horários de pico, né? Os horários de maior fluxo de veículos. Bom, em relação à ciclovia, como eu falei, ela se dá ao longo do canteiro central, sendo que parte é junto ao canteiro central na pista de rolamento e outra parte sobre o canteiro central. Vocês vão se lembrar bem, né? A Afonso Pena, ela tem áreas onde o canteiro central é bem largo. Então, nesses locais, ela vai ser sobre o canteiro
E onde não tem essa largura, ela vai ser sobre a pista de rolamento. Uma informação importante aqui. Ela vai ser sobre a pista de rolamento, mas a gente não vai retirar o espaço do veículo, do carro. Não vai diminuir o rolamento. Exato, porque as faixas de rolamento na Afonso Pena, elas são mais largas. Então, a gente conseguiu fazer uma readequação nas larguras e isso deu espaço para ciclovias. Tá? Existe apenas um trecho que é de 1 quilômetro, se não me engano, que é no alto da Afonso Pena, na descida, ali junto ao tribunal, o TJ, em que foi necessário, sim, a gente retirar uma faixa de rolamento de veículo. Mas os estudos e simulações, eles indicaram que isso não causou prejuízo ao tráfego na região. De fato, acho que vocês todos conhecem, ali é a região com menos fluxo de veículos. Né? Então, a gente teve esse cuidado também. Olha, já que aqui permite, a gente pode tomar essa decisão. Né? Bom, a questão do paisagismo, a gente vai introduzir novas espécies, novas árvores. Haverá alguma supressão de árvores, porque tem que ter algumas adequações geométricas para melhorar o raio de curva dos veículos. Né? Então, isso vai acontecer, mas com o plantio de novas árvores. Bom, aqui a gente traz um desenho que a gente chama de seção transversal, né, que é um corte, mostrando como que seria a distribuição dessas faixas, né, faixas exclusivas, faixas mistas e ciclovia. Aqui é o trecho da rua entre Rua Curitiba e Rio São Paulo. Eu estou correto em fazer a leitura de 5 rolamentos e uma bicicleta? São 4 rolamentos, uma bicicleta, e ali tem uma baía para o ônibus, que é aquela área... Dois ônibus que é uma baía. Exato, exatamente. Então, é como já acontece hoje. Né? A gente tem uma faixa de ônibus quase que exclusiva, né? Porque a quantidade de ônibus é tão grande que quem dirige na Afonso Pena evita a faixa direita justamente porque ali é por onde percorre os ônibus. Então, a gente vai, de fato, implementar isso, vai organizar e vai fiscalizar isso. Tá? Essas faixas elas precisam de ter uma fiscalização eletrônica para impedir que haja essa invasão. Né? Então, esse é o trecho entre Curitiba e São Paulo. Aqui é um detalhe, que a diferença é que nesse trecho a ciclovia ela é unidirecional, né, de um lado e de outro canteiro. Aqui no trecho entre Bahia e Álvares Cabral, a diferença é que a ciclovia ela é bidirecional de um lado do canteiro e ela tem um segregador, tá? Ela tem como se fosse um meio-fio separando para dar uma segurança aí para o ciclista. Né? Oi. Alguém Vai que estar está algum em casa microfone aí, aberto. chamou. Pode seguir? Pode. Bom, então tem esse segregador na ciclovia para dar essa segurança ao ciclista e até para o próprio motorista também, que eventualmente evita dele invadir, causar um acidente, né? Então isso é garantia para os dois, por isso quanto possível. Nesse caso aqui, é o trecho de Carandaí e Timbiras. A gente está mostrando aqui que está sendo preservada a área de estacionamento. Algumas áreas de estacionamento foi necessário remover, mas com relocação em outros pontos. Mas a gente tentou manter o máximo possível, justamente para não impactar. A gente sabe que a retirada de estacionamento gera impacto. Então, teve esse cuidado para não retirar o estacionamento. E uma apresentação de um projeto aí de conselho de turismo. Então, já estava marcado. A intervenção, atenção, está havendo intervenção aqui na reunião. Toca, Pode ir? Vamos lá. Bom, é um trecho mostrando a ciclovia sobre o canteiro central. Então, tem as 3 faixas para veículos, a faixa exclusiva e a faixa da baía do ônibus também. Aqui é o trecho Piauí e Maranhão, a gente já está subindo aqui, está chegando perto da Praça Milton Campos. Aqui é onde ela é unidirecional, mas no canteiro central, e tem estacionamento, faixa preferencial, que já não é faixa exclusiva, mas é faixa preferencial, esse trecho. Bernardo Figueiredo, Ouro Fino, que a gente está ali na altura da serra. Né? E aqui algumas perspectivas ilustrativas. Começando aí com a Praça 7, que eu acho que talvez seja o ponto mais emblemático da avenida, né?
onde ali a gente mostra a marcação. O que está destacando aí muito é a ciclovia, porque ela tem essa marcação em vermelho. A torcida do Vila Nova agradece. Exato. Mas se vocês olharem ali mais no canto superior, aqui não está contando, mas no canto superior esquerdo ali tem uma mostra ali onde é a faixa do ônibus, tá? Olhando o azul lá, Gustavo? O azul Entendi. também e do outro Tá. lado também. Eu falei esquerdo, mas é direito. Perfeito. Aqui a gente mostra também algumas intervenções para pedestres, né? Que é aquela questão de segurança, acessibilidade. Isso é fundamental, tem muito pedestre circulando por ali. Esse aqui é um trecho que mostra a ciclovia unidirecional sobre a pista de rolamento, de um lado e de outro do canteiro central. E aqui isso aqui é uma proposta que ainda não, a gente não bateu o martelo sobre isso. É uma proposta para segurança pedestre. Esse vermelho aqui, também essa cor não está definida, ela é uma mureta em torno de 60 centímetros de altura para para inibir a travessia do pedestre fora da faixa. Vocês não perceberam? Você escolheu o endereço da Seminas. Sim. Não é isso? Para agradar, né? Estou atento. Então, isso, a gente acolheu algumas opiniões sobre isso, então estamos analisando ainda, mas foi uma alternativa que nós tivemos de menor impacto visual, mas que desse uma certa segurança aí para o pedestre, para conduzi-lo para a faixa, né? Hoje, a Afonso Pena é o grande problema nosso no hipercentro de atropelamento. Pois é. E aí, com a ciclovia, ainda vai gerar É, um acidente entre o mais pedestre e o ciclista. Mais uma interface. Dá licença, só te comentar. Claro. Questão de cor. Estou apreciando muito ali Cidade Mais Feliz, né? Muito bacana isso. Sem E tem a cor da felicidade, que de repente pode... Sim, É um isso. laranja, uma coisa. Isso aí está em aberto, a gente não... Fica só o comentário. Nelson, muito bom. Viu? Verdade. Aqui é o trecho da Praça Tiradentes, também dando destaque para essa interseção entre ciclista, pedestre e veículos, né? E aqui é interessante, é um trecho da Praça ABC. O que tem de inovação aqui, especialmente? A gente está criando algumas ilhas para atravessamento, né? Essas ilhas aqui nas esquinas, por exemplo, elas não existem hoje. E também melhorando esse raio de curva. Hoje você, quando vai virar, você está na Getúlio Vargas, vai virar na Afonso Pena, é uma curva 90 graus. Agora, com esse projeto, você tem a condição de fazer uma curva mais suave, né? Então, isso melhora. E também tem essa garantia da segurança do pedestre com a criação dessas ilhas de atravessamento. Aqui também é ABC, é o mesmo trecho. Aqui é o trecho que eu falei do Tribunal de Justiça, onde, de fato, aqui a gente está reduzindo uma faixa de rolamento, mas lembrando que não tem faixa exclusiva para ônibus, é uma faixa preferencial, então ela é compartilhada, ônibus com veículo. E é o trecho, sem dúvida alguma, que tem o menor fluxo de veículos, né? Então ele permite esse tipo de intervenção. Posso fazer um Claro. Não só de veículos, como de pessoas também. Pessoas também. Aqui é uma curiosidade, eu voltei de uma viagem agora e a gente via vias de ciclismo alto, vamos dizer, e no passeio também. E esses passeios são até mais largos e não são tão utilizados. Uma curiosidade, por que não se utiliza o passeio? E uma segunda, existirão pontos de estacionamentos de bicicleta? Você fala que os paraciclos. É um lugar para se eu quiser deixar uma bicicleta Sim. e colocar meu cadeado. Sim. A gente pensa até em estudar bicicletários. Bicicletário dá mais segurança ainda do que um... Maria Elvira, faça favor. Vou mandar pegar uma cadeira para você lá. Aí eu de novo aqui. Ô, Jorge, deixa eu usar. Você pede uma cadeira para a Maria Elvira, faça favor. Maria Elvira é decana na casa no melhor sentido. Obrigada. Só 35 anos de casa, Não né? precisava contar, né, Maria Elvira? Você Tá muito bom. devia o quê? Não precisa contar que tem. Mas eu não escondo, não. Mas, como sou muito nova, pois é. Pode prosseguir, Gustavo. Pode prosseguir. Só tem gente boa aqui hoje. Vai para ver, eu mando beijo. Não, Maria. Sérgio Geraldinho, desculpe.
Bom, esse aqui é a Praça da Bandeira, né? Que é em torno da praça é criada essa ciclovia, que é um rotor, né? E é onde encerra o projeto. Gustavo, como uma questão em aberto, que estamos utilizando o canteiro central. Você fala aqui? É a pergunta sobre isso. O Ricardo. O Ricardo perguntou. Bom, na frente do tribunal, a gente tem os horários aí de almoço, etc. Enfim, não existe um movimento de pessoas ali. Inclusive, mais do que existia antes, né? Com a chegada do tribunal, isso aumentou. Então, a questão que a gente debateu aí com ciclistas é que essa mudança da ciclovia, que sai do lado, vai para o meio, vai volta, isso é péssimo. É péssimo para o ciclista, péssimo para o pedestre. Você começa a criar uma série de... Exatamente. Então, isso não é o adequado. Tá? Então, podendo evitar, a gente evitou e fez dessa maneira. Ok. Vamos lá. Passando aqui. Bom, aqui é a Praça da Bandeira. Ali tem até o paraciclo representado. Está lá o paraciclo. Muito bem. E aqui também é um outro ponto na Praça da Bandeira com a Avenida Bandeirantes. Esse é um trecho, quem conhece ali, eu, por exemplo, moro naquela região, é perigosíssimo, porque o carro chega ali, ele entra na Bandeirantes, não para. Então, ali vai ter travessia elevada para pedestres, isso melhora bastante a segurança. Já tem um ponto para você entrar na praça hoje. Exato. Muito bem. E o que a gente espera com isso, tá? Com esse projeto, né? Ele não é um projeto estético, enfim, ideológico, ele é um projeto que realmente busca melhorar a trafegabilidade. 47%. Exato, um aumento de 47% na velocidade média do ônibus no sentido bairro-centro, 11% no sentido centro-bairro, o aumento da velocidade média dos ônibus em toda a área de abrangência ao longo do redor da Afonso Pena, aumento de 5% da velocidade média do tráfego geral de todos os veículos. Ele passa de 11,7 para 17,6. Isso é medido por meio de simulações em software. Tá? E, é claro, redução do tempo de viagem, tempo de espera aos pontos de ônibus. O propósito é esse. A partir do momento que a gente cria faixas exclusivas e preferenciais. Melhorias ambientais e redução das emissões de gases de efeito estufa. Claro, se você passa menos tempo no trânsito, você emite menos gases de efeito estufa. Uma integração com 6 rotas cicloviárias já existentes. Isso é uma crítica que a gente sempre recebeu aí não só de ciclistas, mas até de quem não usa bicicleta, que a gente faz ciclovias que não se interligam. Então, essa ciclovia da Afonso Pena, ela promove essa ligação dessas 6 rotas existentes. E uma questão importante, que não é relacionada diretamente à mobilidade, mas esse projeto ele vai aumentar a atratividade da região e, consequentemente, uma valorização imobiliária. Né? Lembrando que um dos princípios lá da Política Nacional de Mobilidade é justamente a gente promover essa melhoria no ambiente de negócio. Né? Então, uma intervenção como essa, ela traz esse benefício. Muito bem. É a avenida inteira. Pela anual? Não, até Praça Rio Branco, Praça da Bandeira. Senhores e senhoras, vamos coordenar a coisa aqui para a gente poder terminar às 6h30 com o melhor aproveitamento possível. Ainda temos 2 pessoas do grupo do Dr. André Dantas e do Gustavo Cumes para fazer a sua, não sei se colocação ou alguma arguição à nossa casa. Não, nós nos colocamos à disposição. À disposição, ótimo. Então, eu, como presidente, não tenho absolutamente nenhuma questão a ser posta à mesa, porque tenho tantas que acho que devo deixar para que nossos aqui conselheiros, diretores, associados, façam, cada um deles, na medida própria, de modo breve, é claro, os questionamentos próprios com relação ao projeto. Antecipo que a Seminas recebe de braços abertos o projeto, tem por ele a maior simpatia, o maior interesse e a maior boa vontade. A primeira questão vai ser suscitada pelo nosso presidente do Conselho Fiscal, Dr. Cleide, que tem até uma demanda do integrante do Conselho, que está aqui ausente, que é o Nassib Edna. E depois, de modo pontual, nós vamos rodando a palavra. Dr. Cleide. Doutor presidente, obrigado. O nosso companheiro não pôde comparecer hoje, me pediu que trouxesse essa demanda. Eu não sei se ela se adapta aqui à situação,
foi o que foi apresentado, mas vou fazer a pergunta. Aspas. Desde 1990, 32 anos, esse é o 4º programa de revitalização apresentado para o hipercentro. A cada câmbio da administração, o plano anterior é abandonado. Pergunta: qual a expectativa para a continuidade desse novo programa? Posso responder preliminarmente? O nosso entendimento é que esse projeto de revitalização ele será entregue à comunidade antes do final do ano que vem. Executado. Pode executar. Tá? Os projetos executivos foram finalizados, eles estão agora em fase final de análise pela SUDECAP, será a gestora e executora da obra. Certo? Este projeto, em particular, tem uma ordem expressa do prefeito, né, de um comprometimento muito grande. Ele viu esta apresentação, ele pactuou conosco que era um compromisso dele de entregar na hora assim atuaremos. Devo dizer para o senhor que ele, como mostrar para o Gustavo, este projeto ele decorre do plano, né, diretor, do plano de mobilidade, e ele é consequência. Muitas vezes os planos eles são concebidos e não são executados dentro de administrações, né? Eu, por exemplo, quando comecei como estagiário da Begatrans há 30 anos atrás, a gente tinha os planos lá e eu estou vendo eles agora se tornando realidade. Tem todo sair do papel do que sai. Mas isso realmente, algumas coisas sofrem influência, né, de administrações, mas este especificamente, eu quero crer que nós temos todas as condições de entregá-lo ano que vem, sem que exista qualquer prorrogação. A verba já está separada? Sim, senhor. Ou seja, há projeto e a verba. Sim. Já tem dotação. E há compromisso político. Ótimo. Muito bem. Quem mais quer fazer uso da palavra? Por favor. Gente, para a facilidade que nós estamos gravando, e depois a voz fica perdida em relação à pessoa, né? Declinar o nome. Quem falou em primeiro lugar foi o doutor Kleiber, que falou, inclusive, em nome de Nassib Et. Agora passo a palavra para o meu amigo Rocha, por favor. Declinando o nome e... Clóvis Rocha, contador. Grande contador. Há alguns anos em Belo Horizonte. A minha pergunta até acredito que você já tenha estudado, mas nós temos 2 grandes avenidas que no horário de pico travam tanto a Afonso Pena quanto, estou falando da Getúlio Vargas e a Avenida do Contorno. Nós temos um travamento aí nos horários de pico. Isso foi estudado com relação a esse projeto, para esses horários, para poder... Como é que vai ficar esse ganho de mobilidade aí, tanto de ônibus quanto de veículo, nesses horários de pico? A solução que foi adotada para os 2 casos e mais a Praça Tiradentes. São três cruzamentos de avenida que a solução dada é uma solução que o Gustavo até mostrou que tem uma ilha, a ilha melhora, claro, a condição de opção de circulação para o pedestre, de atravessamento, mas ela também, a criação dessas ilhas, ela tem um objetivo de mudança na programação semafórica. Ela permite que você libere mais rapidamente uma faixa para conversão à direita. Então, você tem toda uma programação semafórica que teve melhoria nesses 3 pontos, e essa melhoria que foi citada aí no final, de 50% na velocidade dos veículos e tudo, está diretamente relacionado com esses pontos. E um ponto até que tem que chamar a atenção é que hoje um grande problema da Avenida Afonso Pena é o cruzamento dela com a Getúlio Vargas, porque lá são 3 tempos de semáforo, porque tem a Cláudio Manuel que cai também. Então, ali nós estamos mudando a solução, e quem desce da Serra pela Cláudio Manuel vai virar à direita na Piauí, pegar Getúlio Vargas para transformar apenas em 2 tempos de semáforo, e aí tem as ilhas que permite fazer essa programação semafórica,
e que é o que está dando esse resultado dessa melhoria para o tráfego geral. E aí, inclusive, melhorando na contorno também, que é um grande problema, subida do tobogã, né? Agarra muito. Qual que é o Tá tempo melhorando da tudo. sinalização? O tempo desse... A minutagem, né? A gente, historicamente, adotava em Belo Horizonte 120 segundos, Sim. o ciclo total de semáforo. Tá. Já tem uns 5 anos que nós colocamos como um dos projetos da empresa fazer essa alteração para ciclo de 90. Esse Ora. ciclo de 90, o principal objetivo dele é reduzir os atropelamentos, porque as pessoas não têm paciência de esperar abrir o tempo do semáforo para ela atravessar. Fica longo o tempo. Então, elas acabam se arriscando e deu um resultado muito bom. Nós tivemos uma redução muito significativa nos atropelamentos no hipercentro. O único local ainda que está ainda que é um problema sempre, e reduziu, mas ainda é um problema, é a Avenida Afonso Pena. Ela é muito larga e as pessoas que atravessam fora do semáforo, fora do horário... Que é muita gente? Pois é, muita gente, elas não enxergam, não tem, é muita intrusão visual, é muita largura, é muito veículo, a pessoa não enxerga, acha que pode ir e não vai. E um acidente desse provoca, às vezes, uma faixa, 2 faixas de tráfego parada durante 1 hora, aquilo dá repercussão por mais 2 depois. Então, a gente tem que estar, independente de salvar a vida das pessoas, né, que é o primeiro objetivo, a gente tem que estar buscando, ao máximo, reduzir os acidentes até para a cidade conseguir funcionar um pouco melhor, porque qualquer acidente tem um impacto muito grande. Doutor Nelson. Uma sugestão. Doutor Nelson, depois de Aparecido, depois nosso vice-presidente Ricardo, nessa ordem. Então, doutor Nelson. Uma sugestão. Gente, o Nelson faz um belíssimo trabalho no quarteirão dele aqui na Savassi, que merece ser copiado, e eu adianto para ele. Será? Pode falar. Em toda a rua, viu? Que honra. Como é bom ouvir isso. Por favor, Antônio de Albuquerque. Por favor, Nelson. A associação está sendo mais bem utilizada. Está muito bacana. De trazer um pouco de melhorias e de qualidade de vida, desenvolvimento humano para a nossa região, sabe? Mas algumas cidades têm a regressiva em digital. Assim, tem. Isso, o pedestre assistindo, talvez ele sabe o tempo dele. Aceitará melhor para fazer a travessia. Esse temporizador ele é muito bom. Para o pedestre, ele é muito bom. Para o pedestre, ele é muito bom. Aí as pessoas tem muitos estudos até que ele gera mais acidentes. Tem vários estudos comparativos. Agora, para o pedestre, ele é muito bom. É uma ideia interessante. O superintendente cochichou aqui que essa verba parece que não está contemplada. É uma pena. Não. Está contemplada uma campanha educativa? Ah, sim. Não precisava. Mas é difícil. Ok? Mas a gente tem que fazer. Aqui. Desculpa, a minha fala, desculpa. Tem o Ian Gell, que é um dinamarquês que tem um livro traduzido a 35 idiomas, Cidade para Pessoas. Eu ainda não achei o livro. É maravilhoso. Então, eu acho que... eu tenho certeza que vocês estão muito bem ambientados aí. Já falei disso, mas fica a sugestão, né? Vai embora de carro. Meu caro José Aparecido, que é um especialista na matéria. José Aparecido, qual é o seu questionamento? Faça favor. Tem quantos minutinhos? Pode pedir para dar tempo para os demais, administre seu tempo. Nós vamos encerrar às 6h30 para manter a disciplina. Eu não consigo agradar o secretário, intendente. Eu estou vendo mais do mesmo, sabe? Nós seguimos nas soluções espaciais. A cidade beira 2.300.000 carros. A BH Trans tentando fingir que ele não existe, jogando para debaixo do tapete, e as concessionárias e o povo querendo carro. Por quê? Porque o povo gosta de carro. E depois, porque nós não temos um transporte coletivo decente que tenha apelos para que a gente possa deixar o carro em casa e usar um transporte coletivo. Então, é desanimador quando a gente vê a prefeitura patinar
na mesma toada. Tendo o plano de imobilidade, ele não é de mobilidade, ele é de imobilidade como norte. Insistindo em ciclovia numa cidade que é morro para cima e morro para baixo. Se você for agora na rua Fernandes Tourinho, que é um exemplo do que não deve ser feito, e que eles insistem, carro tocando no outro, um passando por cima do outro, e a ciclovia vazia. Ninguém na ciclovia. Eu fico até feliz, olha, que aquilo ali já está resolvido. Nós estamos aqui apenas endossando. Eu fico feliz na hora que a gente vê que usaram passeios no lugar de vias, né, para fazer a ciclovia. A ciclovia vai ficar vazia, todo mundo está careca de saber disso. Ela fica vazia na cidade inteira. Né? Não é porque as pessoas são contra, eu sou contra, assim, é porque a topografia da cidade não ajuda. Eu estou vendo a Unimed botou bicicleta em frente ao Diamond Mall, ela poderia, pelo menos, ter aumentado a coroa da bicicleta para que a bicicleta possa subir morro, porque a cidade, qualquer lugar que você vai, é morro. Então, sem um transporte coletivo, metrô nós não vamos ter, porque ele custa 400 milhões de reais, mas pelo menos um monotrilho, eu acho que nós temos que andar, caminhar no sentido dele. Não adianta tentar tirar carro de circulação. O povo precisa de carro. Ele não tem alternativa. Aí vem a turma do deixa disso. Ah, não, mobilidade ativa, vamos andar, que não sei o quê, vamos andar de bicicleta. Na hora que nós saímos ali fora, a gente encara a realidade da única via expressa do mundo, que é a via expressa de direito, mas não é de fato. Tem 6 interrupções de tráfego. Não existe uma única rua, uma única via em Belo Horizonte em que os sinais sejam sincronizados. Não é porque o equipamento não permite. Filosofia, você falou de ideologia. Ideologia? Não, é ideologia. Mas não é. Enfim. Mas, enfim. Né? Enfim. Então, parabéns por poupar, por não sacrificar demais esses chatos que andam de carro. Que é um bando de chato, né? É um bando de gente desqualificada que precisa de andar de carro. Né? E fazer, em cima do passeio, uma via, um corredor que pega todo o tráfego da zona sul da cidade, o portal sul da cidade joga para o portal norte da cidade. Não tem outro. Tem que passar por lá. Aí... Só para poder ficar bem em ordem com as coisas, não está em pauta aqui a solução do problema de tráfego de Belo Horizonte. Está em pauta aqui uma reivindicação histórica das Minas de revitalização da Avenida Afonso Pena enquanto centro histórico e, é claro, enquanto via das principais. No passado, ela já foi a principal. Então, eu só peço para a gente poder... Estamos tratando da Avenida Afonso Pena. Você tem inteira razão. Uma solução global demanda investimento de natureza tal que me parece que não é nem do Estado, deve ser da União, que trata muito mal as metrópoles. Mas tudo isso aqui para dizer o seguinte, está bacana o projeto, está bacana porque ele realmente conseguiu minimizar o confisco de espaço de carro, né? Embora o corredor vai ser prejudicado, evidentemente que vai ser. E ele é um corredor importantíssimo, né? Porque nós não temos alternativa para sair da Zona Sul e para a Zona Norte, senão passando pelo centro. Okay. Enfim. Geraldinho, só um minutinho, antes do Geraldinho, pediu a palavra o Ricardo. Isso. Obrigado, muito obrigado, Zé Aparecido. Nosso presidente Ricardo. Eu quero que se prepare para falar em nome da casa aí, na tela, o Marcos Brafman e o Luciano Medrado, que são representantes nossos no CODESE. Então, pela ordem, fala o Ricardo, fala o Geraldo, fala a Maria Elvira, e vamos... Sim, haverá tempo para todos. Por favor. Quem inicia por nome de falar para a gravação. Ricardo Diniz, vice-presidente aqui da casa. Gustavo, algumas perguntas que eu tinha que fazer, você já foi respondendo. Por exemplo, conversamos, sim, com o pessoal da bicicleta. Né? Questão de dotação orçamentária.
e tal. E uma outra questão, mais ou menos pegando o gancho que foi dito antes. E outra notícia boa que você deu, tem várias interseções com outras ciclovias. Só que, às vezes, o que a gente vê também, eu estou disposto a andar um trecho de bicicleta e outro trecho eu não estou disposto a andar, mesmo porque a gente tem um monte de subida, um monte de descida. Então, assim, eu posso muito bem pegar uma bicicleta lá na rodoviária e não conseguir mais depois a praça descer. Até que ponto a gente vai ter um modal e permitir que eu entre com a minha bicicleta no ônibus? Que há alguma previsão? É claro que isso vai depender muito da utilização e haver, de fato, uma demanda para isso, mas isso foi em algum momento pensado? Eu entrar no ônibus ali na Getúlio Vargas e ir para a contorno até o Saúde com a bicicleta. Eu vou te responder uma parte e eu acho que depois o André complementa. A gente está com uma previsão de implantar agora 50 estações de bicicleta elétrica compartilhada, 35 na região central. Então, ou seja, a elétrica justamente facilita Essa subida. Exato. E ao longo da Afonso Pena são E as bicicletas hoje, a grande maioria, provavelmente urbanas, elas já são elétricas. já tem muito, inclusive, é uma tecnologia que já está barateando. Então, Daqui a assim, pouco não haverá mais bicicleta. Não sei para esporte. barra forte. Mas é sem dúvida. Nesse aspecto, a gente conseguiria, porque ao longo da Avenida Afonso Pena, esse sistema elétrico, de bicicleta elétrica, estão previstos 4 estações. Então, você poderia... exato, exatamente. Agora, a outra questão de integração, aí eu passo para o André, que eu acho que ele está mais... Eu sou canceiro, sou desaparecido. Eu agradeço a manifestação. Eu acho que é importante expressar, né? Tem 20 anos que eu estou falando. Não, eu acho então, não, eu acho que miúdo, não. Não, mas eu quero ser muito sincero com o senhor. Eu acho que a gente não pode só esperar aplausos e parabéns. Eu acho que a gente tem que ouvir o contraditório e tentar trabalhar na direção de fazer ficar bom para todo mundo. Tá? Eu não sou um técnico que é ativista contra ou a favor de determinada solução. Tá? Eu sou um profissional que eu estou a serviço da comunidade. Certo? Eu acho que é muito importante ouvir isso. Eu acho que as soluções que foram adotadas ou que não foram adotadas, elas são decorrência de uma decisão da comunidade. A comunidade elege vereadores, ela elege prefeitos, ela se posiciona ou não se posiciona em referência às soluções que vão sendo apresentadas. E eu brinco, né? Mas eu participei do estudo de viabilidade do metrô, como estagiário, lá em 1900 e tanto, e houve uma decisão de fazer o que fizemos, né, com o dinheiro do Banco Mundial à época, né, e essa decisão foi em detrimento de outras coisas que não foram feitas. E nós optamos uma série de medidas que, de uma forma ou de outra, foram pactuadas com a sociedade. Né? Eu, assim, não tenho procuração para defender a Begatrans, mas a Begatrans foi um instrumento para realizar essas decisões. Mas eu quero colocar para o senhor, de forma muito transparente, que eu acho que esse debate tem que ser mais aprofundado no seguinte sentido. Existem custos para soluções mais arrojadas, sejam elas voltadas para o automóvel, sejam elas voltadas para a mobilidade ativa, e existem impactos. Eu queria destacar assim, a gente fala muito do exterior, eu tive a oportunidade de estudar no exterior, estudei no Japão, doutorado no Japão, trabalhei por 8 anos na Nova Zelândia, Austrália, fui consultor em vários projetos em vários lugares do mundo. Então, espero que eu devo ter 100 idade, eu fiz algumas coisas. Né? E
isso, o que a gente observa é que nesses lugares existem decisões muito específicas. Vou dar um exemplo para o senhor. No Japão, as cidades resolveram investir em vias elevadas com pagamento de pedágio, para que a fluidez do trânsito e a garantia do movimento fosse dado a quem assim interessasse. Em outros lugares é exatamente o contrário. Eu já vi cidades em que total banimento do veículo. Então, são opostos que a sociedade ali se posicionou. Então, repito mais uma vez, eu, como técnico, eu estou aqui para coordenar ações em que a gente verifica as opções e nós nos engajamos no debate e apresentamos aos entes que vão tomar as decisões. Então, eu acho que é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, apresentando. Fico feliz que o senhor tenha visto um ponto positivo e que nós alcançamos nesse projeto, E quero dizer assim, finalmente, para a gente transformar, a gente precisa dar um passo na frente do outro, Estivemos ontem com o pessoal da CBTU sobre o metrô de Belo Horizonte. Engraçado que o senhor falou 400 milhões de reais, Eles falaram que era um pouquinho mais, na linha 3 que viria pela Savassi. Mas, enfim. Ricardo, eu queria só colocar para o senhor o seguinte: no Brasil, realisticamente, devido à característica das nossas cidades, eu tenho um entendimento técnico de que embarcar a bicicleta no veículo não é produtivo. Então, eu acredito no metrô, como nós temos uma limitação muito grande de capacidade nos metrôs brasileiros, que, na verdade, são trens metropolitanos disfarçados, eu tenho uma abordagem que a gente pode possibilitar mecanismos de integração em que a pessoa tenha a segurança de deixar a bicicleta e usar na caminhada ou vice-versa. Outro dia eu presenciei um fato muito desagradável: as pessoas no chão, num veículo MOVE na linha 62, que sai daqui e vai para a Venda Nova, pessoas no chão, porque no lugar delas sentarem tinha um equipamento para colocar a bicicleta. Então, é esse balanço de decisão que nós temos que tomar. Eu quero lugar para a bicicleta, eu quero lugar para o cidadão viajar confortavelmente. Eu tenho muito receio quanto a isso. Se tivéssemos uma política de financiamento de fartura, não teria problema, teríamos mais frequência e teríamos mais espaço, mas nós não temos. Muito obrigado. Então, agora eu passo a palavra, na ordem, percebo, doutor Geraldo Tavares, depois para Maria Elvira e para o nosso jornalista amigo, me desculpe, esqueci seu nome, Irã Firmino. Então, nesta ordem, Geraldo, Maria Elvira, Irã Firmino. Desculpa, Irã. Estava tentando lembrar seu nome aqui, estou saindo. Geraldo. Falar primeiro, Maria Elvira? Peço apenas que sejamos objetivos. Com muito prazer. Boa noite para todo mundo. Eu peço desculpas pelo atraso. Eu estava numa reunião das mulheres da AMR, Associação Mineira de Reabilitação, onde sou colaboradora. Até lá teve um chat a 600 mulheres. Que bom. Até tomei uns fumantezinhos. Eu cheguei aqui dentro do Caribá. Mas eu queria primeiro saudar o André, eu já conhecia de nome, e o Gustavo, a Jussara, e dizer o seguinte: eu tenho um largo interesse nos assuntos da prefeitura e fui conselheiro do Márcio Lacerda por 8 anos. Não remunerado, gente. Eu fazia parte do conselho dele, do Fórum de Desenvolvimento Econômico da cidade. Foram anos muito interessantes, em que eu aprendi muito sobre a prefeitura. E até eu, naturalmente, eu tenho uma pequena frustração, porque eu fui candidato à prefeitura de Belo Horizonte em 2000, E naquela época, se hoje com a Simone Tebet já tem esse tanto de preconceitos, imagina na minha época,
no ano de 2000, 22 anos atrás. Né? E, então, eu sempre acompanhei muito as coisas da prefeitura, mas eu estou aqui nessa casa há 37 anos. Então, tem 37 anos, doutora Anchieta, que eu ouço falar nesse tema aqui. Mas eu também acho que a gente realmente, como diz o doutor Dani Credo, não pode se dispersar. A gente tem que continuar, porque a água bate em pedra dura, tanto baixo que a prefeitura. Eu tenho visto isso em relação à minha região, que é a Pampulha, onde eu moro. Tem 35 anos que eu moro lá e que eu batalho por aquela lagoa e pela melhoria da qualidade de vida das pessoas em volta. E nós conseguimos muita coisa. Em cada governo, com Itamar, Sérgio Castro, até o Pimentel. Bom, então, a gente, com todos, conseguiu alguma coisa. Então, realmente, não pode desanimar. Essa luta tem que ser permanente. E, afinal, essa luta das Seminas pela revigoração do centro é um processo natural em todas as cidades do mundo aconteceu, mas houveram, né, oportunidades e mecanismos e grupos e comunidade para se movimentarem e criarem alternativas e novas ideias. Então, eu acho que esse grupo aqui, desculpem a minha falta de modéstia, mas ele é extremamente importante para vocês. É um grupo acreditado, é no verdade. aspecto do que a gente pode somar com vocês, que aqui, acho que ninguém aqui nesse grupo quer ganhar dinheiro com o centro. A gente quer ver Belo Horizonte revigorada, mais bonita. E eu gosto muito do que o Fuad está fazendo, quando ele fala em cidade mais feliz. Eu realmente sou suspeita, porque eu sou uma encantada com o prefeito Fuad. Eu acho que com ele nós ganhamos muito. Né? E com a competência que ele tem como gestor, como empresário, como empreendedor, eu acredito que nós temos, nessa eleição, e eu espero que ele seja reeleito daqui para frente, porque eu acho que se não for com o Fuad, não vai ser como ninguém, não, porque o Fuad tem uma cabeça muito boa. Ele ouve muito mais do que o Márcio e mais do que o Calil. Eu acho que realmente vai ser muito bom nesse aspecto. Quanto ao Zé Aparecido, o Zé é um contestador histórico, mas é muito importante ouvi-lo, porque ele é o outro lado da controvérsia, entendeu? Então, e às vezes a prefeitura faz ouvidos poucos, e não pode ser assim. Eu acho que eu já vi gente falar lá na prefeitura, tempos antigos, que ele era chato, que ele insistia nas coisas e tal, mas acontece que ele faz isso por dedicação mesmo. Ele é um estudioso do assunto, embora não seja engenheiro. Então, eu acho que ele tem que também ser olhado por vocês. E havia Antônio Albuquerque, só para fazer uma rápida digressão, esse trabalho desse moço aqui, eu confesso que o dia que me colocaram aqui em cima da mesa, eu fiquei de queixo caído. Eu não conhecia, sabe? Conheço a família dele, o tio dele foi médico da minha mãe, doutor Dom Galize, o Galizinho, foi até minha paquera quando eu era jovem. Lá em Timbuctú, Maria gravado. Então, é o seguinte, essa Via Antônio Albuquerque, esse projeto dele, é um projeto, assim, eu confesso que em Belo Horizonte eu nunca vi ninguém fazer um projeto da amplidão e da profundidade e da ousadia que ele está fazendo. Bem. Então, é importante que a prefeitura abrace, não é? E quanto a vocês, realmente nós estamos com muita esperança nesse governo para melhorar a mobilidade de Belo Horizonte, porque realmente é o nosso gargalo aí, é um dos nossos grandes problemas que aflige todo mundo. Maria Elvira, muito obrigada. Maria Elvira não fez um questionamento. Ela fez uma abordagem muito interessante, onde ela viu exatamente utilidade no verbo de cada um dos que já se manifestaram aqui. Mas eu já vou pedir desculpa, porque ele pediu a palavra antes de você, e eu pulei. Depois, em seguida, você, faz favor. Declinando o nome para facilitar a gravação. Anchieta, não se preocupe comigo. Eu sei, Geraldinho. Eu já passei a palavra para a Maria. Pois é, mas... E ela já falou por mim. E, na verdade, ele havia pedido até antes dela. Eu que furei aqui. Se quiser, eu vou falar. Bom, gente, boa tarde a todos. Eduardo Santana. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao nosso superintendente aí, no que diz respeito à logística.
grande parte da Avenida Afonso Pena é ocupada pelo comércio. Eu sei que delivery, a operação delivery estão crescendo muito, mas eu pergunto se existe alguma coisa de novo. Áreas de carga, de descarga, para ser abastecido esse comércio, ainda que fora da avenida, adjacente à avenida. Então, eu pergunto se estudou-se alguma coisa, principalmente com relação o abastecimento desse comércio. Vai ter muita gente andando, vai ter muita gente que trabalha ali, vai ter muita gente comprando também. Essa é a vocação do centro. Por isso que eu ouvi falar em baia de ônibus para ultrapassar, etc., mas a minha pergunta é no sentido da logística de abastecimento desse comércio. Antes da resposta, doutor Eduardo Santana, vejo na tela também nosso ex-presidente Eduardo Bernes, a quem também será concedida a palavra, por óbvio. Então, senhor superintendente André Dantas, por favor, o questionamento do doutor Eduardo Santana. Primeiro, que eu entendo a dimensão do problema, né? Eu acho que logística urbana é subestimada, mas eu acho que as pessoas não entendem que as pessoas, no geral, né? A dimensão do impacto de não tratar a entrega de carga de forma eficiente. Mas vou passar a palavra para a Jussara, porque a gente tem uma preocupação com isso e tenho certeza que esse detalhamento, se não for incorporado, será incorporado, porque, sim, sem esquecermos, né, a gente não entrou nesse detalhe da implantação, nós falamos da característica do projeto, mas nós estamos muito preocupados, né, nós começamos o diálogo já há algum tempo, porque, olhando para o pão de queijo aqui, a gente não quer impactar na pessoa que vende o pão de queijo. Exato. Né? Ela tem que saber quando vai haver uma interferência, como aquela interferência vai acontecer, né? E tudo isso é um sistema, né, que prejudica as pessoas se nós não fizermos isso em um diálogo. Não cometer o mesmo erro da Pedro II. Erro da Pedro II no comércio. Enfim. Então, a carga e descarga na Afonso Pena tem várias vagas mantidas. Houve redução de algumas, porque para ampliar a capacidade dos pontos de ônibus, que é o grande problema que todo mundo aqui, né, vocês estavam a Semina sabe como é que um ônibus fica esperando o outro para poder, perde um tempo enorme. Então, a gente, para fazer essa readequação, teve que realmente diminuir algumas vagas, mas são poucas vagas, e foram mantidas a grande maioria, inclusive na parte que é preferencial, não houve alteração nenhuma das vagas de carga e descarga. Agora, sob o ponto de vista de logística mais ampla, né, que é um ponto de logística para a cidade, até o Medrado está ali, presente, melhor para falar do que eu. Ele é especialista. Ele está em todos os nossos debates, faz parte do Observatório da Mobilidade, sempre é um assunto que ele puxa o tempo todo, mas realmente é uma área que eu acho que tem muita carência de estudo e solução. Né? Durante anos, por exemplo, nós tivemos ao longo do ANEEL vários terrenos que na lei de uso do solo eram manchados como áreas para pontos de logística. Isso nunca vingou. Né? Então, realmente, assim, eu, sinceramente, assim, eu estou falando com toda sinceridade que o Medrado é muito mais militante dessa área e tem muito mais condição. Mas, realmente, essa parte de logística na cidade de Belo Horizonte, não existe um tratamento, assim, por exemplo, de criar pontos, existe uma opção de estudo, existe diagnóstico, mas não existe assim, uma proposta. Nós vamos implantar pontos para conexão, para trazer durante a noite, durante o dia, haver distribuição, por exemplo, com veículos menores, bicicleta, com moto. Isso não tem isso definido no plano de mobilidade. Jussara, você me permite? É engraçado, porque nós temos, além do Luciano, que eu já conheço há alguns anos, né? Tivemos a oportunidade de participar de um evento juntos há alguns anos, nos conhecemos e admiro o trabalho dele. Há em Belo Horizonte uma especialista na UFMG, a professora Leice, que se dedica exatamente a essa temática, né? E me surpreende que
nós não tenhamos avançado. Eu tive notícias de que ainda existiam ideias, mas nós não avançamos como deveria. Né? Eu passo a palavra ao Irã Firmino, em seguida, Geraldo Tavares. Irã. Primeiro, obrigado pelo convite. Imagina, sempre. Agradeço. Eu estou aqui muito até emocionado, porque eu sou de Peixambu e estou vendo que a água mineral. Nasceu bem. Começou A chácara das rodas, né? Eu tive o brilho de morar na roça e meu pai fazer uma chácara que chama a Chácara das Rosas. O João Pinheiro. Exatamente. Também. E de viver na roça e de viver na cidade, numa cidade que Caxambu, não sei se vocês sabem, foi o paisagismo lá, foi do Paul Vignon, que foi o mesmo arquiteto que fez Praça da Liberdade. Não sabia. Então, roceiro e, ao mesmo tempo, desfrutando para uma obra de alguém mexer aqui, né? Eu acho super bacana o projeto, achei, mas eu acho que tem que ter um cuidado, porque nós estamos falando de revitalização, nós estamos falando de vida, né? E revitalização aqui, principalmente é árvore, é flor, né? E eu notei que quase nenhuma flor. Eu acho que tem que eu acho que faltou a parte mais bonita, que é a árvore, que é a flor. E eu estou vendo aqui que é muita redução, e eu gostaria de lembrar que eu fui secretário de Ambiente de Belo Horizonte, e o que existe hoje na Fonte foi o que nós fizemos lá, de uma maneira empírica. Tá? O que nós fizemos? Primeiro, uma informação. A primeira notícia ambiental que existiu no Brasil foi no cidadão de Guaiães, que subiu numa árvore lá em Alegre, que a prefeitura ia diminuir o Conselho Central. Ele subiu lá e depois desistir. Primeiro fato. Mas não foi o Embaú? Não sei, não lembro. Então, aqui em Belo Horizonte acontecia a mesma coisa. Mudava o prefeito, há 40 anos eu acompanho isso. Muda o prefeito, diminui o Conselho Central, aumenta para o carro. Vem outro prefeito, diminui. E foi diminuindo quando chegou, quando vocês viram hoje o estágio, só foi possível conter isso, porque sempre veio o carro, sempre vence, o asfalto vence, o cimento vence. Nós fizemos um trabalho subversivo. Né? Se vocês olharam a Afonso Pena hoje, é uma maravilha a Afonso Pena, é uma floresta. O que nós fizemos? Todo mundo, né, planta árvore, o comum é plantar árvore no meio, né? Todo mundo. E aí vem a prefeitura diminuindo. Aí o que nós fizemos? Nós fizemos um plantio subversivo. As árvores que estão hoje na Afonso Pena, até na Praça do Papa, nós colocamos, não no meio do canteiro, nós colocamos uma árvore aqui, outra aqui, para prefeito algum. Por isso que existe isso lá. Além de grande, vocês estão falando aí, está batendo com isso. Porque aqui sobrou no meio hoje, está vago, vocês vão colocar as flores no meio? Não, ela não é no meio. Ela vai movimentando exatamente para não tirar árvores. Tem alguma outra superstição? Tem, mas muito pouco. Mas ela vai movimentando para não tirar árvore com piso drenante, para não impactar a questão, né, da água de chuva e tal, da impermeabilidade, e vai mantendo assim. Então, ela, no trecho, hoje já tem calçadinhas de pedestre estreitinhas, assim, no canteiro de fora a fora, sendo que não é um lugar adequado para o pedestre. Então, a gente, na verdade, não está tirando nada. E o projeto de paisagismo, tem um projeto de paisagismo pronto, todo cheio de... acompanhado pelo pessoal do meio ambiente, um projeto todo cheio de flores, as espécies foram as indicadas, as que resistem mais, as que dão conta de ser mantidas. Além de grande, meu caro Firmino, além de grande jornalista, você é também um leitor de cartas. Hoje, e aqui com o testemunho do Jorge, que preside o nosso Conselho de Cultura, e da Maria Elvira, que é a nossa conselheira decana, nós assinamos o ato presidencial número 14 para tratar do projeto Belo Horizonte, Cidade Jardim dos Ipês. Cogita exatamente desse tema, já tem audiência marcada na Prefeitura
salvo engano, no âmbito da Secretaria de Parques e Jardins, e tem tudo a ver, no que tange a Afonso Pena, com esse projeto apresentado. Ou seja, você atirou na mosca. Parabéns. Eu não estou respondendo para o superintendente, não. Eu estou mostrando que aqui na Seminas se madruga cedo. Para mim, é uma das figuras, eu não estou como chato, eu não estou candidato a nada, graças a Deus. O Irã Firmino, para mim, é uma das figuras mais emblemáticas do meio ambiente de Minas Gerais. Eu sei. Foi ele que criou o prêmio Hugo Werneck, que é o prêmio mais importante de Minas para as pessoas do meio ambiente. E ele, além de ter nascido em Caxambu, ele criou a Revista Ecológica, que é uma revista que circula no Brasil inteiro, não é? Que tem uma visibilidade realmente muito boa. Muito bem. Artigos maravilhosos. Posso passar direto para o Geraldo? Faça favor, eu não quis te caçar a palavra, não. Só quis mostrar que você é capaz. Aí o que nós fizemos, então, para essa maravilha que está hoje aqui? Sim. Aí foi uma coisa prioritária. O Irã Cardoso participou disso, que ele foi o primeiro secretário. Nós montamos uma equipe. Nós montamos uma equipe que tinha arquiteto, que tinha engenheiro, que tinha paisagista, que tinha plantador de árvore, que tinha o pessoal misto, fizemos uma coisa. Fomos lá na Afonso Pena, em cima, lá no alto, e fomos descendo. Isso durou meio-dia. Olha aqui, que árvore que dá aqui? Aqui tem fiação, não pode. Ali tem não sei o quê. Ali tem um buraquinho, ali dá. Que tamanho que é a árvore? É média, grande ou pequena? Foi feito no olho, a gente foi descendo. Nós vamos fazer uma ocupação. Aquilo que o projeto Passe roubou de área verde, fez aquelas línguas de cimento na cidade, foi um negócio de recuperação do verde. Nós estamos olhando até chegar na rodoviária, e na tabuleta, se a pessoa está mão na mão, vai ver, aqui vai ser uma espirradeira, aqui vai ser aquilo ali. Sabe? Olhando, foi uma ocupação que nós fizemos. Então, eu acho que sabe, teria que emendar com vocês o que foi feito até agora, e eu acho que tinha uma ideologia, uma ideologia é trazer. É verde mesmo. Essa é das boas. Muito né? Verde. Essa é das boas. Eu vou sugerir o seguinte, dar a palavra ao Geraldo Ares, depois ao Marcos Braco, ao Luciano Medrado, que até já foi chamado aqui à colação, e aí o superintendente encerra dando uma resposta a todos. Pode ser assim? Então, Geraldo Tavares, depois Marcos Braco, depois Luciano Medrado. Vamos lá. O meu enfoque é rápido. Rápido e rasteiro. Fita a linha do Cruzeiro. Nós estamos... Só um minutinho. Nós estamos tratando de Avenida Afonso Pena. Sim. Então, parabéns pelo projeto de revitalização da Avenida Afonso Pena. Correto? Sim. Muito bem. O que acontece? A cidade cresce. A população cresce. O trânsito cresce, as ruas não crescem. Não. Então, é um problema. Descentralizar o trânsito centro. Como? Não estão tratando disso aqui agora, como você falou. Isso, correto. Correto? Você foi muito bem claro. Correto. A revitalização da Afonso Pena. E ele também tem toda a razão. Com certeza. Belo Horizonte não é cidade para resolver o trânsito com ciclovia. Não é. Eu moro na Rua Espírito Santo, tem a Rua Rio de Janeiro, tem ciclovia. Eu não vejo um carro, eu não vejo uma bicicleta rodando ali. É a coisa mais rara. Diminuíram as ruas, fizeram ciclovia. Ok, Geraldo. É isso aí. É só isso que eu queria falar. E cumprimentar pelo projeto de revitalização. Mas não estou falando em revitalização, em embelezamento, mas não na solução do trânsito. Ok. Eu vou deixar o superintendente para o final, então. Marcos Brackman, com a palavra. Boa tarde, presidente Anchieta. Em seu nome, eu cumprimento a todos que estão presentes na reunião, me desculpando pela ausência, na medida em que eu estou fora de Belo Horizonte, aqui na Bahia, mas não poderia deixar de participar de uma reunião tão importante, dando também as boas-vindas ao André Dantas, Gustavo, Jussara, a nossa centenária Seminas, parabenizando pela iniciativa de nos ouvir, de ouvir a sociedade civil organizada, ouvir pessoas que entendem profundamente desse tema também. E o presidente me pediu para falar rapidamente sobre o CODESE,
que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de BH, do qual a Seminas faz parte como vice-presidente do Conselho Deliberativo do CODESE. O CODESE, para quem ainda não conhece, é formado por 14 entidades, que são as entidades fundadoras, e já tem adesão de mais de 50 entidades da sociedade civil organizada de Belo Horizonte. O objetivo do CODESE é pensar o futuro de Belo Horizonte e colaborar para os planos de desenvolvimento econômico, social, urbano, construir de forma colaborativa um futuro melhor para a cidade. E, principalmente, que não haja solução de continuidade ao que é planejado para a cidade. O CODESE é inspirado num plano que foi no primeiro CODESE, que nasceu em Maringá. E Maringá começou com o CODESE em 1996 e foi eleita nos 3 últimos anos como a melhor cidade para se viver no Brasil. Só para vocês terem ideia dos resultados alcançados pelo CODESE de Maringá. E, em Belo Horizonte, o CODESE criou 5 grupos de trabalho. Aliás, vem muito a propósito essa reunião de hoje, presidente, porque eu já vou dizer por quê. Os 5 grupos de trabalho são desenvolvimento econômico, planejamento urbano, desenvolvimento social, educação, tecnologia e inovação. E numa reunião de ontem, foi criado o 6º grupo de trabalho, que é exatamente a revitalização do Hipercentro de Belo Horizonte, que é um grupo de trabalho no âmbito do CODESE para tratar desse assunto tão importante que é a revitalização. Eu vi o projeto apresentado aqui pela Prefeitura para a revitalização da Afonso Pena, mas o que eu acho que é importante, se eu puder ouvir do André Dantas e do Gustavo, da Jussara, é o que mais está sendo previsto pela Prefeitura para a revitalização do centro. Evidentemente que o CODESE vai apresentar uma série de sugestões e de projetos, etc. Mas eu gostaria de saber se já tem a Prefeitura outros projetos para a revitalização de uma área tão importante para a cidade como o Hipercentro. Era isso, presidente. Muito obrigado. Okay. Parabéns a todos. Muito bem. Para poder concentrar e a gente terminar no tempo, aprazar a via regimental, eu passo a palavra para o Luciano Medrado, que percebo ainda está na sala, e a Jussara pediu a palavra dele até como especialista do homem das Bahias, se bem definido. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Seja bem-vindo, André, trazendo para contribuir na solução dos problemas complexos da mobilidade urbana de Belo Horizonte, né, trazendo uma carga externa de conhecimentos tão grandiosos que você conseguiu reunir na sua experiência acadêmica e de trabalho na Austrália, Nova Zelândia e Japão. A Jussara, que a gente conhece bem aí há algum tempo na BH Trans, ao Gustavo, que eu conheço menos, e tem uma 4ª representante da BH Trans, que eu não gravei o nome. Eu gostaria de... O nome dela é mais difícil. É Anne Maradei. Ana Maradei. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Primeiro ponto que eu gostaria de colocar é informar para o André que a Seminas é membro do Conselho de Mobilidade de Belo Horizonte e é uma das vozes que tem pleiteado o retorno das reuniões desse conselho. Embora seja um conselho consultivo, é lá que a gente consegue aprofundar, como você propôs, os grandes temas da mobilidade de Belo Horizonte. Então, já existe uma decisão judicial sobre isso, e esse conselho não se reuniu no mandato anterior e ainda não se reuniu no mandato do prefeito Fuad. Como os tempos estão mostrando mais felizes, né, essa aproximação do poder público com a sociedade civil é extremamente importante, particularmente para nós, que a gente tem a oportunidade, né, de debater os grandes problemas de grande complexidade, como é a questão da mobilidade urbana. Então, o primeiro ponto, eu gostaria de
te trazer como parceiro para a gente retomar as reuniões do Conselho de Mobilidade de Belo Horizonte. O segundo ponto eu ainda observo nesse projeto apresentado um certo desequilíbrio, né, no volume de investimentos, uma vez que o modal a pé representa 33% da mobilidade de Belo Horizonte e a motocicleta representa 14%, né, o automóvel representa 38%. Então, eu te falo o seguinte, os investimentos que foram mostrados me parece que estão desequilibrados a favor da bicicleta, que é um modal que contribui com somente 0,4% da mobilidade de Belo Horizonte. Então, eu vou sempre ponderar por um maior equilíbrio da mobilidade ativa no modal a pé, onde vão ser feitas somente algumas intervenções, como está escrito aí, pontuais. Eu acho que há um certo desequilíbrio nesses investimentos pela participação dos diversos modais da mobilidade ativa. Eu sei que o lobby da bicicleta é muito forte, né? E eles estão, inclusive, tecnicamente muito bem preparados, mas está na hora da gente retomar as reuniões do Conselho de Mobilidade para a gente reequilibrar, principalmente a favor do pedestre, na qualidade dos passeios e das travessias com segurança, que a Jussara é especialista. Nós precisamos de olhar isso de forma um pouco mais equilibrada, ao invés de ficar criando quilômetros e mais quilômetros de ciclovias sem uma taxa de retorno, não só econômica, como social, para a sociedade de Belo Horizonte. Muito bem. Era isso. Eu passo... Esses são os meus pontos. Muito bem. Eu agradeço ao Max Brafman, agradeço ao Luciano Medrado, agradeço aos aqui fisicamente presentes que também fizeram uso da palavra. Passo agora a palavra para o superintendente André Dantas, que, de certo modo, comentando ou respondendo às demandas postas à mesa, estamos, assim, no tempo aprazado, caminhando para o final de nossa plenária. Com a palavra, senhor superintendente. Obrigado a todos. Rapidamente, eu quero dizer o seguinte, nós temos uma iniciativa, primeiro em relação às flores. O prefeito Pade é louco com flores, está alucinado para florir Afonso Pena. Então, teremos notícias positivas nesse ano. O que há mais em andamento em relação ao hipercentro? Existe uma iniciativa que envolve todas as áreas da prefeitura. Semana passada nós tivemos uma reunião muito profícua e teremos uma outra marcada no dia 7 com o prefeito, com a participação do prefeito, em que o tema é exatamente isso. Tá? O hipercentro e o que faremos. Eu não posso adiantar muito, não, mas tem coisa muito boa vindo por aí. Tá? Coisas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Temos iniciativas que eu acho que vocês vão adorar, porque estão extremamente alinhadas com o setor que vocês representam. Sr. Luciano, eu quero falar para o senhor o seguinte, o Comurb, nós tivemos uma reunião semana passada, uma reunião de acolhida dos membros externos não relacionados ao poder público. Eu vou verificar o que aconteceu com o convite do senhor. Infelizmente, eu não pude participar por uma questão de problema de saúde, mas em outubro, no final de outubro, nós teremos a primeira reunião e teremos o prazer de discutir com profundidade com aqueles que estão lá, espero com muita civilidade, muita tranquilidade, avançarmos nesses temas aí. Tecnicamente, sim, nós temos uma abordagem muito forte em relação às ciclovias nesse projeto da Afonso Pena, o que não quer dizer que há um comprometimento da prefeitura de atuar de acordo com a Lei Federal 12.587, que nos obriga a dar prioridade ao deslocamento a pé. E assim o faremos. Aliás,
eu participei de uma reunião, de uma série de palestras do CODESE, em que eu coloquei, mediante uma pergunta do público, qual seria a minha prioridade. E nessa apresentação lá no CODESE, eu falei que a minha prioridade, se eu fosse o poder decisor, né, não sou, eu investiria maciçamente nas calçadas do hipercentro, né? Eu acho que temos que investir, sim, e trabalharemos para isso. Então, esse aparente desequilíbrio será considerado no todo do hipercentro e em Belo Horizonte, de forma geral. Tá? Então, eu quero crer que essa iniciativa de priorização da ciclovia em nada impede que atuaremos em outras instâncias. Eu queria só dizer o seguinte, com a honra estar aqui com vocês, eu vejo uma oportunidade de aprender, de ouvir os diferentes pensamentos, como disse outro dia o professor, nós não estamos fazendo nenhum favor, pelo contrário, é nossa obrigação estar aqui, nós estamos a serviço da comunidade, nós temos que estar aqui. Muito obrigado. Estamos terminando a reunião, a primeira plenária na sede nova, rigorosamente dentro do tempo aprazado. Agradeço ainda a presença, vários nomes que não declinei, Eliane, na tela principalmente, Eliane Ramos, Marcos Santana, já falei, Adriana Velar, Nassib Et, João Café, e me desculpem se não citei o nome de todos, mas eu quero que o superintendente André Dantas leve ao prefeito a nossa expressão de gratidão e de reconhecimento pela iniciativa. Sua Excelência o Prefeito, com esta realização que já tem data para começar e para terminar, já há verbas, e isto é muito relevante em se tratando de obra pública. Com isto, o prefeito está resgatando conosco a palavra e o compromisso que ele assumiu na inauguração da nossa sede, ocorrida no dia 1º de setembro, próximo passado. Nosso agradecimento ao superintendente André Dantas, nosso agradecimento ao Gustavo Cumes, que fez a exposição, agradecimento a Anis, com nome difícil, para não errar o sobrenome, Baradei. Isso. Muito bem. Nosso agradecimento à Jussara, e a Jussara principalmente, que prestou esclarecimentos tão pontuais. Desta forma, a Semina continua se revelando naquilo que ela efetivamente é há 121 anos contados. Tribuna do empresário e tribuna das instituições. Muito obrigado. Fica encerrada a plenária. Presidente. Uma foto nossa aqui. Jussara, por favor. Ana, Anne, por favor.